Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 28 de junho, e o tema do estudo de hoje é Efésios em seu tempo. Os textos bíblicos que são a base do estudo de hoje estão em Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, e o capítulo 6, do versículo 21 ao 24. Aqui, o apóstolo Paulo escreveu dessa forma para os irmãos da cidade de Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E agora o capítulo 6, versículo 21 em diante. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com todos os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. No início da carta, Paulo se identificou como autor. Perto da metade da carta, ele novamente se identificou pelo nome, rotulando-se como prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, o que introduz uma reflexão pessoal sobre sua obra como apóstolo. O que está em Efésios, capítulo 3, do verso 1 a 13. Perto do fim da carta, ele voltou a se referir à sua prisão e concluiu com palavras pessoais, conforme Efésios, capítulo 6, do verso 20 a 22. Embora alguns estudiosos neguem que a carta tenha sido escrita por Paulo, a epístola reivindica Paulo como seu autor. A maioria dos cristãos aceita Paulo como o autor, e com razão. Efésios parece compartilhar o mesmo tempo e circunstâncias gerais de outras cartas que Paulo escreveu da prisão, como Colossenses e Filemão. Além disso, parece ter passado um bom tempo desde o ministério de Paulo em Éfeso, conforme o próprio livro de Efésios, capítulo 1, verso 15, e o capítulo 3, versos 1 e 2. Ele deve ter escrito Efésios da prisão, em Roma, por volta de aproximadamente 62 depois de Cristo. Na carta, Paulo dá poucos detalhes sobre a situação de seu público em Éfeso. A extensão de sua atenção é ampla. Seu discurso abrange um grande espaço de tempo, começando com as decisões divinas tomadas antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, verso 4, e reflete amplamente sobre grandes temas da salvação oferecida em Cristo. Com isso, a carta exibe um estilo literário nobre, com frases longas, expressões repetitivas e metáforas desenvolvidas. Paulo usou esse estilo em outro lugar, por exemplo, Romanos, capítulo 8, do verso 31 a 39. Contudo, isso foi concentrado em Efésios, que apresenta uma grande quantidade de linguagem de louvor, oração e adoração, conforme Efésios, capítulo 1, do verso 3 a 14, no mesmo capítulo 1, do verso 15 a 23, e o capítulo 3, do versículo 14 ao 21. E finalizando, apresenta também passagens cuidadosamente trabalhadas e altamente retóricas. Por exemplo, Efésios, capítulo 4, do verso 1 a 16, capítulo 5, do verso 21 a 33 e o capítulo 6, do verso 10 a 20. Portanto, com o estudo de hoje, de forma breve e bem sintetizada, vimos os elementos que deixam claro que Paulo é o autor dessa carta tão importante do Novo Testamento, aliás, da Bíblia Sagrada, que é a carta aos Efésios. E ao finalizar, deixo com você aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 53. Um grande abraço, que o nosso Senhor te abençoe muito e nos vemos, com a permissão dele, no estudo de amanhã.
O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.